não deverá fazer este exercício se estiver a conduzir ou a fazer uma atividade. Deverá ouvir, preferencialmente, com os olhos fechados e relaxado e descontraído. Deixe então agora que os seus olhos fechem. Deixe que fiquem tão confortavelmente fechados que nem tenha vontade de os abrir. À medida que continuarmos, vai notar que os seus olhos ficam cada vez mais e mais pesados. Vai notar que à medida que os seus olhos ficam mais e mais pesados, vão ficar também mais descontraídos, assim como todo o seu corpo. À medida que vamos continuando, todo o seu corpo vai ficar cada vez mais relaxado, mais calmo, mais tranquilo, que nem vai ter vontade de se mexer. Que nem vai ter vontade de se mexer. Pode até sentir sensações agradáveis de leveza, como se estivesse a flutuar. Eu quero que saiba que os sons que posso ouvir lá fora, esses sons não são importantes, nem o vão perturbar de forma alguma. Esses sons vão se afastar cada vez mais durante esta sessão, até que vai passar a não ouvi-los. Vai estar apenas concentrado no som da minha voz, no som desta música, que o vão fazer relaxar ainda mais e mais profundamente e cada vez mais durante este exercício. Eu agora quero que imagine um acontecimento desagradável ou menos bom. Um acontecimento por que tenha passado, ou então que imaginou, não importa. Imagine agora esse acontecimento e tome nota das sensações que teve. Veja como se sentiu o seu corpo, quais as sensações que teve, qual o mal-estar que sentiu. Imagine agora o oposto. Imagine um acontecimento bom, um acontecimento agradável que teve, ou que imagine que virá a ter. Tome nota agora das boas sensações. Veja como se sentiu, veja como o seu corpo gostou, veja como se sentiu maravilhosamente bem. Tome nota também destas boas sensações. O que eu quero que saiba é que cada vez que no passado imaginamos, pensamos, dissemos ou fizemos alguma coisa, tudo isto ficou gravado na nossa mente inconsciente. Em todas as situações por que passamos no passado, ficaram também gravadas as boas ou menos boas sensações que essas situações nos provocaram. Sempre que uma situação parecida se nos depara no futuro, nós vamos passar a reagir da mesma maneira e com as mesmas sensações. Vamos criar assim um programa automático de comportamento.
se nada for alterado quando ocorrer uma situação parecida com a anterior, a nossa mente inconsciente vai ordenar às células do nosso corpo para atuarem da mesma forma que a anterior. E assim por diante. Cada vez que repetimos um comportamento, mais forte fica esse comportamento. Mais forte ficam essas sensações. Mais forte ficam essas reações, que se vão tornar cada vez mais fortes e automáticas, cada vez que repetirmos o mesmo comportamento. As nossas células são as que escutam no nosso organismo todas as ordens que recebem da nossa mente inconsciente. Nós temos trilhões de células a atuar a cada segundo no nosso organismo. As nossas células, quando recebem ordens da nossa mente inconsciente, elas vão ordenar ao nosso corpo para sentir essas sensações. Se receberem ordens para transmitirem sensações boas, elas vão ordenar ao nosso corpo para sentir essas boas sensações. Mas se receberem ordens para transmitirem sensações menos boas, de desconforto ou mesmo de doença, elas vão ordenar e escutar esta sensação de mal-estar no nosso corpo. Também em relação às nossas reações, aos acontecimentos, ou do nosso corpo às doenças, estas reações, boas ou menos boas, também se vão refletir nas sensações boas ou menos boas que vamos sentir. A cada momento que passa, é muito importante termos a noção de como nos sentimos. É muito importante avaliarmos se as nossas emoções são boas ou não perante determinada situação ou acontecimento, para que possamos alterar o foco do nosso pensamento, para passarmos a sentir sensações de prazer e bem-estar. Eu quero que saiba que nós só poderíamos reagir como reagimos perante um determinado acontecimento ou situação, pois nós estamos a reagir de acordo com base numa informação específica que está na nossa mente inconsciente. É muito importante saber que cada vez que emitimos um pensamento, cada vez que falamos num determinado assunto, estamos a convidar isso para a nossa experiência, mas ao mesmo tempo vamos sentir sensações boas ou menos boas, de acordo com que essas coisas ou situações sejam boas ou menos boas para nós. Por isso, cada vez que emitimos um determinado pensamento, cada vez que dizemos ou fazemos determinada coisa e temos determinadas sensações, estas sensações são escutadas no nosso organismo pelas nossas células. No entanto, as nossas células, se receberem ordens que lhes deem prazer de escutar, vão sentir-se bem. Mas se pelo contrário receberem ordens que não lhes deem prazer de escutar, vão sentir-se mal. Se nada fizermos ou ordenarmos de forma consciente às nossas células, elas vão atuar de acordo com todas as ordens que recebem da nossa mente inconsciente. No entanto, estas ordens
tem como base todas as informações e ensinamentos que temos guardados. No entanto, muitas vezes, a informação e os ensinamentos que temos guardados na nossa mente inconsciente não é o melhor. E por isso as nossas células não atuam da maneira. As nossas células não atuam da forma mais conveniente para nós. Por exemplo, sempre nos foi passada a informação que iremos sofrer determinada doença, ou que deveríamos reagir sempre de determinada maneira a um acontecimento, mais tarde, quando uma situação parecida nos apareça, as nossas células vão receber de forma automática a ordem que recebem da nossa mente inconsciente para atuar dessa mesma forma. É, pois, muito importante saber que também quando pensamos, falamos ou fazemos determinadas coisas e não nos sentimos bem, isto é o resultado da atuação das nossas células no nosso organismo. Isto quer dizer que se o que estamos a pensar, a falar ou a fazer não estiver em harmonia com o que é melhor para nós, se nos estivermos a focar mais na ausência disso mesmo, ou se nos estivermos a não permitir receber o melhor, vamos sentir sensações de desconforto, de mal-estar, ou mesmo doença. O que eu quero que saiba é que a forma como nos sentimos quando pensamos ou fazemos determinada coisa é o indicador mais precioso para sabermos se essa coisa é boa ou menos boa para nós. Podemos imaginar, por exemplo, que queremos ter mais dinheiro, mais saúde, melhores relacionamentos, etc. E se quando nos focarmos nestes pensamentos sentirmos más sensações, isto quer dizer que provavelmente nos estamos a focar, se calhar mais na ausência disso mesmo do que propriamente na sua posse. Nestas situações, as nossas sensações poderão ser de desespero, de medo, de angústia, receio, etc. Logo vão ser estas as sensações que as nossas células vão escutar no nosso organismo. Imagine fazer isso agora com uma das situações. Pense na situação problemática em que se encontra e diga para si mesmo, por exemplo, isto. Já houve pessoas em situação parecida com a minha e conseguiram resolver bem esta situação. E eu também posso conseguir, demora o tempo de demorar. Veja agora como se sente. Se calhar até já se sente um pouquinho melhor. É muito fácil mudar um pensamento acerca de um determinado assunto. Basta só que vamos adaptando o nosso pensamento para um pensamento que não nos cause tanto desconforto. E isso é tão fácil como imaginarmos, só mesmo imaginarmos outro pensamento, ou falarmos aquele assunto de outra forma, irmos avaliando como nos sentimos e depois adaptar aquele que nos traga melhores sensações. Certamente não será possível mudar de uma sensação de desespero ou de medo para uma sensação de euforia ou de alegria, mas podemos ir mudando a pouco e pouco para uma sensação mais agradável. Depois de termos estes novos pensamentos, vamos avaliar como nos sentimos. Talvez agora tenhamos uma sensação melhor, talvez em vez de desespero, agora tenhamos uma sensação de esperança. Logo que tenhamos atingido uma sensação melhor, vamos continuar a ter novos comportamentos e vamos avaliar se nos trazem as melhores sensações. Se assim vamos treinar esses pensamentos. Vamos obrigar-nos a ter estes novos pensamentos. Eu quero que saiba que é muito fácil fortalecermos os nossos pensamentos. É tão só necessário treiná-los, como se de um músculo se tratasse. É muito importante vigiar todos os nossos pensamentos, mas como alguém disse, não nos podemos dar ao luxo de termos um único pensamento negativo na nossa mente, pois pode tornar-se uma erva daninha que pode contaminar todos os outros.
Quando dizemos em voz alta que não nos sentimos bem em relação a uma situação, vai ser essa a informação que as nossas células vão receber e que depois vão escutar o nosso organismo para que nos sintamos dessa maneira. Não devemos depois dizer ou pensar repetidamente que estamos mal e esperar que as nossas células nos deem sensações de bem-estar, pois estariam a agir contra as ordens que estão a receber da nossa mente inconsciente. Em vez de dizermos que estamos mal, poderemos obrigar-nos a dizer ou a pensar para nós mesmos coisas que nos façam sentir melhor. Por exemplo, de pouco e pouco irei melhorar como os outros melhoraram. O que eu quero que saiba é que pode sempre que quiser dar novas ordens às suas células. Pode criar novos programas automáticos de comportamento para as nossas células. E com isto mudarmos as reações do nosso corpo às doenças, as nossas reações aos acontecimentos e situações do dia a dia. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando temos uma doença, um desconforto, um mal-estar, quando nos chateamos ou estamos tensos, como imaginamos que estarão as nossas células? Como imaginamos que estão as bactérias que estão a causar essas doenças ou desconfortos? Quais serão as ordens que quer as células, quer as bactérias recebem na nossa mente inconsciente para atuar em nosso organismo? Agora que temos a noção da forma, de que a forma como nos sentimos é o resultado das ordens que a nossa mente inconsciente manda às nossas células executar no nosso organismo, podemos depois passar a ordenar essas células para que atuem de uma forma diferente e melhor, de acordo com as nossas necessidades atuais. Vamos agora fazer um pequeno exercício. O que eu quero é que tente visualizar, ou mesmo só imaginar, conforme quiser. Imagine as suas células. Imagine as células que compõem os seus vários órgãos. Imagine, por exemplo, as células que constituem a cabeça, a barriga, as mãos, os pés, outro órgão do seu corpo. Ou se quiser, pode até concentrar-se num determinado órgão do seu corpo que não ande bem. Se calhar estas células não estão nas melhores condições. Como é que se imagina? Não importa se visualizou ou mesmo se imaginou alguma coisa. O que eu quero é que imagine que trata o melhor que sabe e pode destas células. Imagine que as alimenta com o melhor que existe e imagine que lhe dá todas as condições que elas precisam para atuarem melhor, para atuarem de uma forma mais positiva para si. Não importa se visualiza ou não, simplesmente imagina. Eu quero que faça como se sentir mais confortável e à sua maneira. Pode até imaginar, agora, que tem controle total e absoluto sobre todas as suas células, como sempre teve. Se quiser, pode até imaginar que fala com elas. Pode imaginar que lhes pergunta, por exemplo, o que é que elas querem e precisam para se sentirem melhor. O que é que elas precisam para combater as doenças. Receba todas as informações que as suas células lhe transmitem. E veja-se agora, imagine-se. Dá tudo o que as suas células precisam. Imagine que agora, e a pouco, as suas células ficam cada vez mais fortes, cada vez mais alegres, cada vez mais bem dispostas. Sinta agora as suas células prontas para combaterem as doenças. Veja como elas agora reagem, estão fortes. Têm todas as condições para combaterem as bactérias, os desconfortos, as infecções. Todo o mal-estar que possa existir ou vir a aparecer, expulse logo do seu organismo. Imagine agora que essas células
Tem todas as condições para combater as doenças, os desconfortos. Veja agora essas células fortes, alegres, bonitas e bem dispostas. E prontas para enfrentar qualquer inimigo. E agora que todas as células estão fortes, alegres, bonitas e bem dispostas, e prontas para combater os desconfortos, as doenças, diga-lhes como quer que elas atuem a partir de agora. Diga-lhes como quer que elas expulsem as bactérias, os desconfortos. Ordene-lhes para reagirem já, de imediato, e sempre que for preciso. E agora eu quero que sintam, que imaginem este novo comportamento das suas células. Imaginem-as agora expulsarem do seu organismo tudo que não é bom. E sinta-se leve, bem disposto e melhor só com esta sensação. O que eu quero que saiba é que sempre que quiser pode concentrar-se numa determinada parte do seu corpo e ordenar às suas células para atuarem de maneira diferente. Se calhar de uma maneira mais saudável para si. Basta que se concentre nessa parte do seu corpo e visualizar, ou só mesmo imaginar tudo isso a acontecer. E agora vou-lhe perguntar se quer dar novas ordens às células de uma zona do seu corpo. Se calhar um órgão do seu corpo não esteja bem. Vou deixar um pouco a dar essas novas ordens. E agora vou despertá-lo, vou contar de 1 até 10. Aos 8 vou-lhe pedir para abrir os olhos e aos 10 vai estar totalmente esperto, bem disposto, melhor do que antes. Mas antes de despertar gostaria que soubesse que a cada dia que passa vai sentir-se um pouco mais calmo, e a sua mente mais calma. E você sabe que uma mente mais calma consegue ver as coisas com muito mais clareza, vai pensar mais claramente, de modo que nada nem ninguém poderá preocupar ou perturbar do mesmo modo. Vai experimentar uma sensação crescente de bem-estar, tanto físico como mental, como há muito tempo não sentia, como se um peso fosse tirado de cima dos seus ombros, permitindo que viva melhor, mais satisfeito, mais plenamente. Vou começar a contar, 1 até 10, aos 8 vou pedir para abrir os olhos e aos 10 vai estar totalmente desperto, acordado e bem disposto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abre os olhos, 9, 10, bem disposto, acordado e melhor do que antes.